Gente de Deus, graça e paz. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é a ferramenta que Deus usa para salvar os homens. E diferentemente do que muitas pessoas têm pregado, que você pode vir e participar, e, enfim, né, Deus aceita todo mundo, e de fato Deus aceita todo mundo, só que existe uma questão posta aqui, que a pregação salva os homens. A pregação do Evangelho leva os homens ao arrependimento. Então a salvação se dá porque Deus convence os homens dos seus pecados através da pregação do Evangelho, e eles se rendem ao Senhor. A primeira fala, tanto de Jesus quanto de João Batista, foi exatamente essa: arrependei-vos. Nós sabemos que ninguém é perfeito, né? As pessoas participam da igreja com os seus defeitos e sendo trabalhados por Deus dia a dia, né? Deus vai falando ao coração das pessoas, mas antes tiveram a experiência de ouvir a mensagem, entender a mensagem pela iluminação do Espírito Santo, se render àquela mensagem, se converter testemunhando publicamente através do batismo. Porque o Evangelho, quando nos leva ao arrependimento, leva-nos também a não nos conformarmos mais com o mundo, né? Romanos 12, Paulo vai falar isso: não vos conformeis, ou não peguem a forma, né? Não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não fosse assim, na realidade não era necessário a encarnação de Deus em Cristo, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição, sua reaparição, sua elevação aos céus, o envio do Espírito Santo, sua intercessão pelos santos. Nada disso faria sentido caso o Evangelho não fosse pregado e as pessoas não se arrependessem dos seus maus caminhos e retornassem ao Senhor. Essa era a mensagem tanto dos profetas do Antigo Testamento, que ilustravam exatamente o que estava por vir, que era o Messias de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Todo aquele que crê nele tem vida. E a gente sabe que o arrependimento, na realidade, é um milagre, né? É Deus que opera isso. Há pessoas que se convertem imediatamente, que entendem assim rápido, o Espírito Santo opera uma ação tão extraordinária e repentina que a pessoa imediatamente se rende aos pés de Jesus, e há outros que se achegam gradativamente. Deus vai trabalhando a salvação no coração deles paulatina e gradativamente, como foi o caso de C.S. Lewis, por exemplo, que pensou e chegou à conclusão que Deus era Deus. E claro que nós vivemos um momento bastante complexo da sociedade, né, em que há pessoas que têm muitos problemas, né? Problemas econômicos, problemas sociais, problemas de aceitação, problemas de depressão, problemas de sexualidade, problemas este e aquele. Claro, em níveis diferentes, mas todos nós temos problemas. E o que a Bíblia diz é que, independentemente de ter problema ou não, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como que a pessoa que pecou pode voltar a ter comunhão com Deus? Através de Jesus Cristo, através de, em ouvindo o Evangelho, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar, abandonar e viver para a glória de Deus. Pense nisso. É muito emblemática essa situação, porque nós precisamos sempre lembrar que o Evangelho é a ferramenta de Deus para a salvação. Conta-se a história de um pastor e de um intelectual de uma cidadezinha do interior, e o intelectual não entendia porque as pessoas migravam tanto para aquela que ele chamava de seita, e propôs um desafio para desmascarar o cristianismo, que aquilo não fazia sentido nenhum. E o desafio foi aceito pelo pastor, então os dois em praça pública iam debater. Primeiro, o intelectual se apresenta e começa a discursar suas filosofias e seus argumentos contra a fé cristã, e todo mundo aplaude. Mas é a vez do pastor. Pastor simples chega e diz o seguinte: eu não tenho muito a dizer para vocês, mas eu queria chamar aqui o senhor José. E o senhor José começa ali falando: olha, gente, eu era um bêbado
e eu agredia minha mulher, o dinheiro não parava na minha mão, a gente passava necessidade, mas depois que eu me converti, a minha vida mudou. Depois vem a Maria. Maria dizia, eu era uma pessoa que vivia nos vícios, vivia na jogatina, vivia de madrugada, não dava atenção em casa, já tive muitos maridos e etc, etc. Mas depois que o Evangelho entrou na minha vida, depois que eu criei em Jesus, a minha vida mudou. E foi vindo assim uma sequência de testemunhos. E ao findar dos testemunhos, o pastor assumiu o microfone e disse, eu não tenho muito o que dizer, o que eu posso dizer é que o Evangelho transforma. Então, esta é a nossa experiência, o Evangelho transforma. Somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Temos muitos defeitos, mas nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Preguemos o Evangelho com e sem palavras, porque ele continua sendo a ferramenta de Deus para salvar os homens. Graça e paz.